Olá, como vai? Nós estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje, a nossa convidada é a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia. Ela que é da Comissão de Agricultura e também de Seguridade Social. A deputada está aqui para falar sobre um tema que interessa muito a agropecuária brasileira, o cacau. Ela é relatora de um projeto que cria o selo de sustentabilidade do cacau. Essa cultura é importante, o Brasil já foi vice-líder mundial na produção de cacau. Hoje, infelizmente, a gente já caiu um pouco, mas se Deus quiser, vamos retomar o nosso espaço. Obrigado por ter aceitado o convite, deputada. Eu que agradeço, Valteno. Muito obrigada pela oportunidade. Coisas boas que surgem lá na Câmara Federal, nas comissões, como também dos PLs que são aprovados, está aí para trazer realmente o que a população precisa, mas especialmente o agro e agora voltado para o cacau, especialmente. Qual é a novidade? A novidade é que esse texto já estava desde 2013, olha como demora, né? Mas agora, como você mesmo disse, nós estávamos em uma posição maravilhosa e voltamos com isso, com esse selo, especialmente para o cacau na Bahia e como todo o Brasil. Esse selo que cria sustentabilidade, que vai realmente premiar também esses agricultores, eles dão esse incentivo para produzir melhor, para que realmente esse cacau que a gente vê com tanto gosto, né, que faz um produto maravilhoso que é o chocolate, mas além de aprimorar, mas que também receba, né, alguns benefícios que eles são importantes também, né? Com a emenda do Senado, conseguimos também fortalecer a questão de cooperativismo, que aí é melhor, e também destravar algumas datas para premiação, que dava aí 2 anos, mas não precisa disso, né? Então tem que premiar por um espaço maior para que esses cacauicultores tenham a possibilidade aí de serem motivados ainda mais a produzir bem, a produzir de modo sustentável e a produzir com muita qualidade o cacau, que nós perdemos aí algumas vantagens. Quando nós falamos de cacau, nós estamos falando de quantos produtores envolvidos nessa atividade e em que regiões do Brasil? Olha, a região que é mais bem vista e, na verdade, é o que realmente nos relembra é a Bahia. No entanto, né, que o projeto do deputado Félix, né, a qual eu relatei, né, na Câmara, dá esse incentivo. Então, especialmente a Bahia, né, a qual nós estamos falando, mas são milhões. Não consigo determinar números exatos, mas milhões de cacauicultores serão beneficiados. Uma cultura que já esteve em êxtase, já esteve realmente nos primórdios, mas que deu uma baixadinha aí. Então, com isso, com essa aprovação, que foi unânime, inclusive, na Comissão da Agricultura e Pecuária e também de Regularização Fundiária, nós conseguimos fazer com que essa aprovação acontecesse para poder dar esse retorno a esses cacauicultores que tanto esperavam. Agora, você imagina, nós estamos em 2022. O texto começou a tramitar em 2013. Então, agora temos que caminhar em passos largos. Para a gente que está nos acompanhando, alguém deve estar perguntando como é que era e como é que vai ficar. Esse texto ainda tem que ir para o plenário, correto? Isso, esse texto ainda tem que ir para o plenário, né? Ele passa pela comissão com todas as emendas, com todo requisito possível para ir, e depois ele vai para o plenário para que todos os outros companheiros, né, outros 513, já que somos ao todo 512, 513, para que nós possamos aí aprová-lo. Como é que era? Não tinha esse selo dá a garantia de que quem vai comprar, ele tem a certeza de que o produto realmente é bom. Ele passa por requisitos de qualidade, mas especialmente a sustentabilidade. Lembrando que também terá aí o aval da Comissão do Meio Ambiente, né, que também vai opinar com relação a tudo que nós decidimos lá na Comissão de Agricultura. Mas, de fato, eles já foram, inclusive, ouvidos e eu creio que em um prazo muito rápido esse projeto vai passar pela Câmara e nós vamos trabalhar para que seja aprovado por unanimidade também, como foi na comissão. A gente tem aí, a senhora pode explicar melhor, para quem não entende, os tipos de cultivos de cacau, né? A gente fala cabruca, que é aquele cacau produzido ali sob sombra de árvores, não é isso mesmo? Ele começou ali no Amazonas e se espalhou ali pela Bahia, correto? Correto. E também eu vi na Bahia, no sul da Bahia, um cacau produzido em técnicas irrigadas, que lá se fala tabuleiro, mas tudo é cacau. Tudo é cacau, né? Cabrunca é o que as pessoas mais conhecem, inclusive no Espírito Santo também, ele é cultivado em larga escala
Nós temos falado muito na Bahia, porque o autor da lei lá realmente a Bahia fez com que essa cultura fosse levada mais a sério, as pessoas sempre lembram. Tem também a Amazônia por causa disso, porque a região amazônica também fez esse cultivo muito grande, e o tabuleiro, né? O bom é que a cultura do cacau faz com que outras espécies também possam ser produzidas juntas, né? Por exemplo? Como o mamão, né? Lá no Espírito Santo e como na Bahia, o mamão papaya, ele também é produzido também junto, né? E se mistura também outras culturas, mas especialmente o mamão, eles se juntam e eles também se agregam muito. Então, mas aí evidenciando o cacau, eu acredito que dessa vez, né? Não somente o selo, mas a proteção, a sustentabilidade e a valorização dessa cultura que nos dá um produto maravilhoso, né? Que é o chocolate. Que é o chocolate. Eu sou chocolatra. Eu também. Agora, a senhora sabe que a gente exportava. Hoje, certamente, a nossa produção não alcança grandes mercados, né? É mais para o consumo interno. É verdade. É o que você abriu o programa falando e nós também complementamos. O cacau deu uma baixa nesse período, até por falta de incentivos realmente. Então precisava o Congresso Nacional, a Câmara, como também o Senado, e esse é um projeto que evidencia esse trabalho em conjunto, como passou pelo Senado e passou pela Câmara da Comissão, para poder dar esse incentivo. O que se tem agora? Para se exportar um produto, tem que ser um produto extremamente bom, senão não tem como exportar esse trabalho e levar realmente essa cultura para fora, que nós temos tanto orgulho. Temos orgulho do cacau, temos orgulho do café, mas tem que ser um produto de qualidade, sem desconsiderar... Dentro de todas as boas práticas. Não pode ser em área que esteja sob litígio, não pode ter trabalho degradante, tem que proteger a natureza. Então, tudo isso vai ali no selinho. Isso agrega valor, é isso? Isso agrega valores, porque essa palavra que hoje está tão explorada, sustentabilidade, que é o que você falou e que eu só troquei de palavras, é que vai fazer com que esse produto ele seja... que ele chame a atenção para que outros países possam ter interesse pelo nosso produto, e aí isso vai agregando valores, agregando novos incentivos e agregando no coração do cacaucultor aquilo que ele sempre desejou, que essa cultura não tivesse essa baixa e que ele pudesse produzir aí em larga escala e mostrar não somente para o Brasil, que o Brasil reconhece, mas que precisava dar esse incentivo e produzir para o mundo todo, que merece conhecer os nossos produtos. Deputada Silvia Cristina, como é que se interessou por cacau e por esse meio? Eu sei que a senhora também é da bancada da Seguridade Social, trabalha na defesa de projetos que têm a ver com a saúde, mas como a gente está aqui numa questão de ordem no nosso AgroMais, eu pergunto, a senhora veio de onde? Do interior de Rondônia? Isso. Na verdade, eu sou capixaba, linharense, mas eu estou, né, em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Eu sou rondoniense de coração e, como você mesmo disse, o que me trouxe para a Câmara não foi o agro. O agro está se tornando agora, foi a saúde. É uma das defesas que eu faço com relação ao câncer, à saúde propriamente dito. Mas como eu vivo numa região que é da agricultura familiar, que é forte no agro, eu não podia ficar afastada da Comissão de Agricultura. Então, nós temos levantado algumas bandeiras, temos lutado por algumas demandas, inclusive ontem lá no Itamaraty, numa reunião da Comissão da Agricultura, nós falávamos com o ministro sobre uma atenção maior que tem que se dar para os bois, né, para a questão da produção bovina no estado de Rondônia. Nós produzimos um gado verde, um gado com uma excelente qualidade da carne, que já estamos livres da febre aftosa, que já exportamos, mas os valores agregados são diferentes de outras regiões. Então, poxa, é Brasil, o Brasil é um só. Então, temos que ter esses valores equilibrados para que não desprestigiem uns e prestigiem alguns outros, e isso dá realmente uma problemática realmente muito grande. Então temos contribuído também, especialmente com a agricultura e a pecuária do Brasil. Eu tenho a impressão que a regularização fundiária é muito importante dentro desse aspecto. Esse é um tema que está parado na Câmara, o governo tem feito essa regularização por meio de decretos, o governo entregou ao longo desses anos 350 mil títulos de terra,
mas precisa regulamentar mais, porque se você produz numa área regulamentada, isso também agrega valor, não é verdade? Ah, não tenha dúvida. O produtor ele só é dono daquilo que está documentado, como ele também pode pegar financiamentos em bancos para ele produzir ainda mais, com mais qualidade e ter esses prazos longos, né? Hoje em Rondônia se tem uma lei, né, em que se pode fazer financiamentos pelo gado declarado nas agências da Idaron, né, que em outros lugares se chama IDAF, enfim, lá em Rondônia é Idaron. Isso deu uma tranquilidade, porque ele consegue dinheiro sem ter a regularização. Mas a regularização, ela é importante. Rondônia, boa parte das áreas, infelizmente, não são regularizadas, e isso não é só de Rondônia, é do Brasil. Tenho maior admiração pela ex-ministra Tereza Cristina, mas é um assunto do Ministério da Agricultura, do INCRA, que precisa avançar para dar esse aconchego, para dar essa calmaria no coração do agricultor, do produtor. A segurança jurídica, né? A segurança jurídica, que é o mais importante, porque ele produz. Produz com alma, produz com coração, mas a responsabilidade que ele tem e a segurança jurídica é de suma muito importante. A gente tem feito muita cobrança aqui, os senhores lá na Câmara dos Deputados e as senhoras, até que tem adiantado algumas pautas de interesse do agro e também do Brasil. É o caso do licenciamento ambiental, da nova lei de pesticidas, mas elas chegam ali no Senado e ficam lá dormindo, travadas. Eu pergunto isso porque para o desenvolvimento do Brasil é muito importante. A senhora é de uma região que carece aí da regularização fundiária. Certamente o licenciamento ambiental é importante porque se fala de desmatamento ilegal, que é proibido, nos deixa mal o mundo afora. Mas muita gente esquece que existe um percentual na Amazônia que o produtor pode explorar, pode desmatar sem cometer ilegalidades. Mas a comunicação, às vezes, do nosso setor, às vezes ela não alcança assim, o objetivo desejado. E lá fora a gente acaba sendo taxado ou enfim, desmatadores, nós somos poluidores, quando na verdade não é bem assim. Olha, eu vou te contar uma história com relação à licença ambiental, especialmente na região norte, a qual eu tenho um pouco mais de experiência. Um produtor que pede para uma limpeza de pasto, não é desmatamento, é só uma limpeza de pasto, pode demorar 2 anos. 2 anos está uma quiçaça toda, o mato vai crescer. E aí, daqui a pouco, ele não consegue pela burocracia, tudo isso. Pela não liberação daquilo. A questão das áreas degradadas é um outro problema. Se eu não incentivo a trabalhar essas áreas degradadas para que elas sejam produtivas, eu vou incentivar a desmatação, ao desmate, e não a necessidade. As áreas que estão já popularizadas, vamos dizer assim, elas são bastante para que a gente consiga produzir aí por centenas de séculos, mas também não tem esses incentivos para essas áreas degradadas, para que elas se tornem produtivas. São 2 vertentes. A licença ambiental, que infelizmente ela tem que acontecer mais rápida, para poder dar essa tranquilidade para o produtor, que de fato na base ela não acontece, ela só prejudica, e o incentivo para se trabalhar essas áreas degradadas, que elas podem ser sim produtivas e aumentar esse rol, na verdade, de produção no Brasil, que é extremamente importante. A senhora também representa uma região que tem grandes riquezas no subsolo, riquezas minerais, e que tem parques e comunidades indígenas, como as do Suruí, que vivem ali em Rondônia. E eu pergunto para a senhora, esse tema está lá na Câmara também, que é o tema do PL 191, que regulamenta a mineração em terra indígena. Tem também um outro do deputado Arthur Maia, que também regulamenta as questões de atividade em terras indígenas, o marco temporal. A senhora tem uma posição sobre esses temas relacionados às comunidades indígenas? Tenho sim. Inclusive, uma matéria que está sendo muito debatada, essa questão de legalizar essas áreas de mineração. Rondônia, inclusive, na reserva Roosevelt, tem muitos diamantes, né? Tem que legalizar. Eu sei que é um tema muito polêmico, tem uns que, se legaliza, não legaliza. Gente, claro que tem que legalizar, porque senão vai ser complicado você tirar essas riquezas, que são muitas, e, na verdade, fazer com que nós tenhamos um retorno
desses benefícios que são retirados desses lugares de minério, de garimpo, e que por si só enriquece um ou dois. Mas dá para E tudo na enriquecer o Brasil. ilegalidade, né? Tudo Porque na ilegalidade. sai clandestinamente, destrói a Isso. floresta. E muito, sem nenhum tipo de cuidado com essa área que é tão importante. Rondônia é muito, e tem várias outras áreas, mas falando especialmente de Rondônia, dos diamantes que saem de lá, meu pai. Dizem que há estudos que eu vi de que o Brasil deixa de arrecadar, e é claro, as comunidades indígenas que também poderiam se beneficiar disso, como os indígenas nos Estados Unidos e em outros lugares que são beneficiados com a exploração de atividades econômicas em suas áreas, mas de cerca de 3 bilhões de dólares que poderiam estar ganhando por ano, não só o Brasil, mas essas comunidades. Ganharia todo mundo, né? Então tem que se ter alguém de coragem, né? Esse texto, inclusive, já foi para análise, só que ele ainda está emperrado. E ano de eleição é mais complicado. Ano de eleição é mais complicado, é um texto muito polêmico, mas eu não tenho dúvida de que ele tem que caminhar. Tem que caminhar para frente, ou que sim ou que não. A minha posição é de legalizar, é de regularizar, porque senão o dinheiro vai, ele fica para as mãos de alguns poucos e aí o Brasil, infelizmente, com essas riquezas aí perdendo a disposição. Sem contar que na ilegalidade nós sabemos aí, inclusive tem vários tipos de denúncia de que muitas pessoas, muitos estrangeiros dominam também esse mercado. A senhora porque deve o Brasil conhecer em Rondônia. É claro que existem as organizações não governamentais que são extremamente importantes para o país e tudo mais, mas tem muito aproveitador também nesse rol. É o que mais tem. Então, assim, não se pode perder uma riqueza sem que o Brasil tenha a oportunidade de usufruir desses impostos, dessa legalização e daquilo que pode realmente contribuir com a natureza que está sendo devastada, entendeu? De maneira ilegal e aí todo mundo perdendo, a maioria perdendo. Tem que ganhar todo mundo, tem que ganhar o Brasil. A senhora sabe que pouca gente talvez se recorde, mas naqueles anos 70, 80, quando a gente via aquelas fotografias dos garimpeiros ali em Serra Pelada, Sim. 3 mil homens assim subindo aqueles morros, pareciam formigas, de repente aquela destruição total, aí chega Vale do Rio Doce, faz uma exploração absolutamente sustentável, gerando royalties, protegendo a natureza, ninguém mais vê aquilo. Ninguém lembra como aquilo era. Ou seja, foi uma empresa regulamentada, protegendo o meio ambiente e gerando riqueza. Podia ser assim. É uma prova de que é possível, né? Uma prova de que é possível, só que tem que acontecer em outras regiões do Brasil, né? Você citou muito bem a Serra Pelada, meu Deus. Quando terminou ali aquele período do êxtase, né, da exploração, quando se mostrava as imagens do que eles tinham deixado, os garimpeiros, você falava, meu pai, como mas que como vai recuperar era isso, né? O antes e o depois, né? Então tem que se pensar no futuro. Nós temos outras gerações aí que elas têm que também participar desse desenvolvimento, mas dentro de uma responsabilidade social e ambiental de que é necessário para o Brasil. A senhora sabe que o Brasil está passando, o nosso setor agropecuário, somos extremamente dependentes de insumos, de adubos, e a guerra no leste europeu nos deixa naquela situação. Foi quando escancarou, né, assim, e ao mesmo tempo abriu uma janela para o Brasil poder... Por que eu sou tão dependente externo, né, de insumos quando tem potássio na Amazônia, mas nós não podemos tirar o potássio porque não tem licenciamento ambiental? É um absurdo. Eu fico assim impressionada e de repente a gente leva uma lição disso tudo. Por quê? Porque nós vamos depender o tempo todo? Não se pode depender o tempo todo quando se tem um Brasil que também tem parte desses insumos. Então, eu não preciso depender totalmente. Claro. Então, o que se faz a partir de agora? É trabalhar para que não seja tão dependente e que nós tenhamos aí, pelo menos, um pouco mais de independência. Porque, senão, aí nós vamos cair numa crise econômica, especialmente na agricultura, de que ela não tem precedentes. Então, chegou numa hora que não é fácil, nós estamos debatendo também isso na Comissão de Agricultura e Pecuária, e a resposta ela tem que ser dada em breve. Eu sei que um dos temas que está marcando bastante a discussão lá é a questão do Plano Safra, né? Nós estamos chegando aí para o plantio da safra de verão, no segundo semestre, e o setor está aí sempre com o PIDs na mão, pedindo. A gente não tem um plano plurianual, a gente tem só um plano anual. E como é que a senhora está participando desses debates lá? Semana passada foi debatido isso amplamente, você tem participado, então
hoje não foi diferente. Inclusive tem até um convite, né, que na verdade não ficou apenas de convite para que o ministro esteja lá para debater sobre isso, para precisar de dar dados. Tem que se fazer uma política programada, uma política inteligente para que o plano... Mais a longo prazo também. Mais a longo prazo. Eu definir do dia para a noite traz insegurança para aquelas pessoas que precisam ter um planejamento. Hoje, para se plantar, se eu não planejar, como é que eu vou colher? Uma dona de casa para poder gerir, né? Ir no supermercado, quanto é que eu ganho, quanto eu gasto, né? E quem é que tem esse dinheiro? Por que não é a agricultura? Tem que ir lá pedir o pires na mão para o ministro da Economia. Verdade. Como você citou aí, a dona de casa, se ela não souber o quanto que ela ganha no final do mês, ela não pode planejar o quanto que ela pode comprar de alimento. Então, se eu não tenho essa definição do Plano Safra, quanto que eu vou poder realmente investir para essa produção que é tão necessária no Brasil, vai realmente causar um caos. Então, é algo simples para se decidir e para dar uma resolutividade realmente muito grande para o Brasil. Agora, voltando ao nosso tema cacau, até porque a deputada Silvia Cristina está aqui, eu acabei dando um bote nela aí com outros temas, mas a senhora é da comissão, está aí para isso. Mas tem um cronograma de como isso vai seguir aí, o projeto que a senhora está relatando aí do selo de sustentabilidade do cacau? Na verdade, agora, como eu disse anteriormente, o pessoal da Comissão de Meio Ambiente está sendo consultado e eu acredito que não vai demorar nada para que ele vá até o plenário e a gente possa analisá-lo. Pode ter alguns destaques, isso é possível quando o projeto estiver lá após um requerimento de urgência, mas, de fato, depois de tanto tempo, né, desde 2013, com algumas modificações do Senado, eu acredito que ele está redondo para que nós possamos aí caminhar passos largos para poder dar esse resultado. Eu mesma, da minha parte, como relatora, que vou fazer a defesa, pode ser que, quando a matéria estiver no plenário, eu continuo como relatora ou que seja designado um outro parlamentar, mas se de fato continuar nessa relatoria, vou ser a primeira a usar de todos os artifícios que a gente tem para dizer, olha, ele está pronto, então vamos caminhar. Nós precisamos caminhar passos largos, porque os cacauicultores têm pressa na Bahia, no Brasil, e esse selo ele é muito importante para a gente. Apesar de estar demorando muito, não me parece que tenha tanta restrição, né? Não há, assim, não há lobbies contrários, né? Não é isso? Não tem. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque muitas das vezes pede a retirada ou que pede para conversar e não teve isso, né? Então, é um projeto que ele traz benefício, é um projeto que ele vai trazer grandes conquistas para o Brasil e eu acredito que muito em breve você vai estar falando aqui, sorrindo, para o Brasil, o quanto que ele vai ser importante, já que ele já será uma lei sancionada pelo presidente. Eu fico imaginando quantos produtos, né, como o cacau, poderiam estar também aí nessa lista de sustentabilidade. A gente, às vezes, nesse emaranhado de discussões e problemas, esquece, por exemplo, açaí, pupunha, é tanta riqueza, né? A senhora sabe que eu vou ao supermercado ultimamente, a minha tara ultimamente é para comprar um espaguete de pupunha. A senhora já provou? Não, ainda não. Já vem prontinho assim, a senhora cozinha ali 15 minutos, joga no azeite com alhozinho e tá uma coisa maravilhosa. Então a Amazônia é rica disso, né? A Amazônia é rica, é muito rica. Eu fico impressionada o quanto que o Brasil, né, o quanto que a nossa Amazônia é autossustentável e o quanto que ela pode oferecer ainda mais dentro de uma política voltada para esse desenvolvimento. A própria comunidade lá, porque as pessoas às vezes esquecem que a Amazônia tem gente. Tem 25 milhões de pessoas ali, muita gente pobre, que pode sobreviver com o desenvolvimento sustentável, né? Com cacau, com pupunha, com açaí, com os pescados e tudo isso. E que são pessoas que não degradam, né? São pessoas que moram ali, mesmo em situações constrangedoras, especialmente com relação à saúde, que demora a chegar nessas regiões ribeirinhas, nessas regiões de florestas. A gente tem esse problema cultural, infelizmente, mas que estão produzindo o tempo todo e dizendo o quanto que um produto sem agrotóxico, um produto que é genuíno da Amazônia, o quanto que nós temos ainda a oferecer. Produz
para se autossustentar, vende algumas poucas coisas para o Brasil, mas tem como também agregar, porque eu não tenho dúvida de que para exportação, o quanto que os outros países também iriam gostar de produtos típicos que não produzem em outros lugares, produzem na Amazônia e que são tão ricos para nós. No seu estado, por exemplo, eu conheci lá na comunidade, nos indígenas, Suruí, um café feito no sistema agroflorestal que vai para a Suíça. Ah, que bom, que maravilha. Inclusive, esse café que é produzido e que, na verdade, lá tem muitos capixabas, eu mesma, né? Olha, eu nasci em Linhares, estou lá em Rondônia há quase 20 anos. Eles conseguiram fazer uma cultura que em nenhum outro lugar. Então, isso é amor pela cultura, é amor pelo café, é amor pela terra que se tem e o quanto isso chama atenção. De falar, olha, nós não produzimos para o mundo todo, mas produzimos para uma boa parte que vai agregar valores, que é isso que nós precisamos, porque nós queremos produzir mais. Deputada Silvia Cristina, nós estamos chegando ao final do nosso Questão de Ordem. Está vendo? O tempo passa rápido, mas a senhora tem um tempo a mais para poder fazer as suas considerações finais. Valtena, é só realmente te agradecer, né, pela oportunidade que você nos dá. Parabéns pela audiência. Tá? Sou sua telespectadora, eu jamais imaginava que estaria aqui, né? Olha, que honra. Então, ter recebido um convite de estar participando com você, de estar passando essa informação, muito nos engrandece. E continue firme, porque o trabalho que você faz é maravilhoso. Eu aqui estou muito comovido de ter conhecido a senhora pessoalmente. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, coragem e defender um setor que a gente ama tanto. Obrigada. Estamos às ordens. Eu conversei aqui com a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, da Comissão de Agricultura, também da Comissão de Seguridade Social, ela que é relatora do projeto que já passou pelo Senado e está na Câmara e que cria esse selo de sustentabilidade para o cacau. Nos vemos na próxima semana.